E aí, pessoal, a gente está aqui no episódio 8 do Abrindo a Garagem para falar sobre a psicologia do transhumanismo. Bom, vamos pensar primeiro no seguinte aqui, ó. A gente vive numa realidade que é permeada, rodeada de tecnologia. Então, a gente tem eletrodoméstico, a gente tem smartphone, a gente tem internet. É tudo de mais óbvio, né? Computadores e tal. É tudo de mais óbvio que facilita o nosso cotidiano, que facilita a nossa vida. Faz com que a gente tenha mais tempo para fazer outras coisas, para ficar à toa, ou na verdade, para trabalhar mais, né? Porque a gente acaba usando essas tecnologias para ter mais tempo para trabalhar mais, o que é meio paradoxal, mas é o que acontece. Mas a gente está falando de tecnologias que, assim, elas melhoram a nossa vida, elas facilitam o que a gente faz. Mas eu diria que nenhuma pessoa abdicaria dessas maravilhas do mundo moderno. Só que o cenário talvez mude um pouco se a gente estiver falando de um tipo de tecnologia que ele não apenas facilita coisas que a gente faz, assim, tipo, sei lá, a gente não precisa ir pro tanque lavar roupa porque tem uma máquina de lavar. Ninguém vai falar assim, não, eu não vou comprar uma máquina de lavar porque a máquina de lavar, sei lá, ela muda a natureza humana, agora eu não vou usar minhas mãos para lavar roupa e eu vou usar para outra coisa, não. Enfim, não, as pessoas elas vão escolher de fato uma coisa que melhora a vida delas. Só que tudo muda quando a gente está falando de tecnologias que elas mudam, elas têm pelo menos o potencial de mudar essencialmente quem a gente num sentido mais profundo. Mudar a natureza humana, mudar a forma como a gente pensa, mudar a forma como, sei lá, imagina uma tecnologia que faz você ficar muito mais inteligente, de modo que as outras pessoas passam a ser comparáveis a macacos, a chimpanzés. Imagina só isso. Você é tão inteligente que todo mundo próximo de você parece muito com um mico-leão dourado, assim, no nível de inteligência. Você vive até os 300 anos. Imagina um tipo de tecnologia desse tipo. Imagina essa tecnologia. Bom, você pode estar achando que eu estou viajando, né? Que a gente está falando de ficção científica. E, de fato, a gente pode até estar falando de ficção científica. Mas o fato é que tem uns caras que eles pensam que esse é o futuro natural, é o passo natural da evolução humana. São os transhumanistas. Eles acreditam que o passo natural da história humana, da evolução humana, aí tanto no sentido cultural quanto biológico, é transcender os próprios limites e a própria natureza. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se a gente for refletir muito rapidamente sobre a história da humanidade, a gente já percebe, né, uma série de avanços. Você citou aí alguns exemplos, máquinas de lavar, mas assim, o ser humano não sabe voar, não tem asa, mas criou o avião e voa. O ser humano não consegue respirar embaixo d'água, não tem guelras, mas conseguiu desenvolver uma tecnologia para mergulhar e respirar embaixo d'água. O ser humano tinha certas doenças que acometiam a humanidade, que causavam mortes em massa, e várias dessas doenças foram erradicadas, né? E se a gente for, sei lá, brevemente pensar na história da humanidade, se a gente pegasse um ser humano de 500 anos atrás e mostrasse para ele uma gravação de um episódio como esse, nosso aqui, ou uma mensagem de WhatsApp de áudio, coisas do tipo, ele poderia falar, nossa, isso é de outro planeta, né? É uma coisa tão distante da realidade de alguém que vivia há 200, 300 anos atrás. Então, assim, a humanidade vem caminhando nessa direção de estar sempre superando seus limites, resolvendo questões para habitar até lugares inóspitos, né? O ser humano povoou o planeta inteiro, sempre desenvolvendo tecnologias para superar os obstáculos impostos pela natureza. E aí, qual seria o limite disso, né? Porque a gente continua fazendo isso atualmente, né? E qual vai ser o ser humano daqui a 500 anos? Para onde ele está indo, né? Acho que é um pouco essa a reflexão também. Como diz, eu lembrei agora de uma frase de um autor famoso de ficção científica, o Arthur C. Clarke, que ele tem uma frase que ela é até dita no filme do Thor, da Marvel, que ele diz que a tecnologia avançada o suficiente, ela é indistinguível de magia. Então é bem isso que você falou. Se você mostrasse a tecnologia atual para uma pessoa de... Pô, imagina só, se a gente pudesse voltar no tempo e mostrar qualquer aparato tecnológico
para um Homo sapiens de, sei lá, 10 mil anos atrás. Esse cara ia achar que a gente é bruxo, ou mago, ou seres espirituais, porque a nossa tecnologia ela é muito avançada, ela é mais avançada do que qualquer coisa que um ser humano dessa época poderia pensar, então indistinguível de magia, né? Para ele seria o mesmo que magia. E os transhumanistas, eles têm uma pira de realmente aplicar a tecnologia para finalidades que elas lembram bastante magia. Não no sentido da gente não saber como funciona a tecnologia e ser misterioso, não. Mas no sentido de que os transhumanistas, eles veem a tecnologia como a possibilidade de realizar coisas que a gente só sonhava no campo da religião, da mitologia, da magia e coisas assim. Então, por exemplo, não só a extensão extrema da vida, mas a própria imortalidade. Remédios, ou sei lá, ou vacinas, ou qualquer coisa assim, que fazem a gente prevenir a infecção por qualquer doença. Remédios que curam qualquer coisa. Pílulas ou outras tecnologias, sei lá, chips cerebrais que fazem com que os seres humanos sejam mais inteligentes do que qualquer outro meio natural permitiria. Isso tudo é a pauta dos transhumanistas. E eu acho que é interessante, antes da gente entrar mesmo na proposta deles e falar de alguns representantes dessa corrente de pensamento, é interessante a gente falar disso no campo da ficção científica, né? Porque quando você fala assim do transhumanismo e das propostas, parece meio indistinguível de ficção científica, de fato, né? Porque eles estão propondo um negócio muito assim, muito aparentemente maluco e além da imaginação. Mas, assim, sendo ou não além da imaginação, o fato é que eu diria que o caminho de evolução tecnológica que a gente está trilhando, ele está bem na direção do que os transhumanistas preveem. A gente vai falar disso depois, mas, por exemplo, tem um cara que ele é um futurólogo, ele é engenheiro do Google, que é o Ray Kurzweil. É um nome meio estranho, assim, Kurzweil, tem um Z no meio do nome do cara. Ele diz assim, eu não lembro em que ano ele disse isso, foi no início dos anos 2000 ou final da década de 90. Ele dizia que lá para o ano 2029 a gente ia alcançar a singularidade tecnológica. Um dos elementos da singularidade tecnológica é ter inteligência artificial forte, que é a inteligência artificial que pensa por si mesma. A gente não está tão distante disso. Olha aí, a gente tem um chat GPT, mano. A gente tem outras inteligências artificiais que fazem coisas que há 10 anos atrás ninguém suspeitava que ia acontecer, não. Então eu não... E os engenheiros hoje, do Google inclusive, eles dizem que a gente precisa de talvez de 5 a 7 anos para alcançar a singularidade. Ou seja, essa previsão de quase 30 anos atrás, ela não estava tão errada, né? Ela não errou tanto o alvo assim, aparentemente. Então, os transhumanistas, eles não são malucos que estão falando qualquer coisa e viajando na maionese. Eles podem até ser muito otimistas, mas eles têm tacadas bem no alvo.